E aí, gurizada, beleza? Dando continuidade à marcha atlética, trago o assunto mais polêmico até agora. O que é lugar de fala? Daí tu bota eu falando assim, né? E num lugar. Bota uma cadeira e eu falando. Tem que ser essa disposição. Então, aí, gurizada, beleza? Antes de mais nada, te inscreve no vídeo aí, ou não te inscreve também, tá? No canal. É, te inscreve no vídeo é difícil. Antes de começar a falar especificamente disso, a gente tem que entender o que é, uma conceituação aqui chamada espaço público, tá? Espaço público é uma coisa que promove uma outra coisa que a gente chama de debate público. Então não tem nada a ver com o Estado, sabe? Nada a ver do jeito. Debate público são debates que vêm e a sociedade, enfim, opinam sobre isso ou não. Elas vão opinar sobre coisas que elas colocam algum tipo de valor. Então a sociedade colocou um tipo de valor lá no PR Museu. Bom, isso vai pro grande debate público, todo mundo acaba tendo opinião sobre, etc, etc, etc. E as redes sociais, nesse aspecto, ajudam a aproximar pessoas com interesses em comum nesse grande debate público aí. E teve o caso da Thaís Araújo, né, que foi bem... todo mundo falou, que numa fala dela no espaço privado, né, lá num TED Talk da vida, ela deu um exemplo sobre a filha dela e tal. Que ela basicamente falou que a cor da filha dela é a cor que faz as pessoas atravessar a rua, que é a cor que, enfim, estamos atraque da polícia, né? Ela disse que a cor da filha dela é uma cor que sofre preconceito. É isso que ela quis dizer naquela frase. Claro que a galera que é mega literal saiu fazendo meme. Olha a filha da Thaís Araújo, vamos correr, né? Tipo, a galera é mega literal, a galera não entende nada, sabe? O debate para todos também diminui muito o nível do debate. Isso é um movimento comum, né, lá da indústria cultural. Não vou falar desse caso especificamente, mas esse caso serve para ilustrar, tá? Porque um dos memes que mais bombava, ou uma das repercussões que causaram, porque a Thaís Araújo tá reclamando, sendo que, tipo, ela tem grana, sabe? A filha dela tem grana, todo mundo da família dela tem grana. Ela não tem que reclamar, né? Porque ela tá reclamando de uma posição que não é a que ela vive, né? Ele traz aquela discussão sobre aquele grande assunto popular que é o chamado lugar de fala. Eu já venho notando há algum tempo na internet, tem várias pessoas que fazem sobre esse tipo de discussão e tal. Então, lugar de fala seria tu rasgar, romper, ter voz dentro desse debate público por ter vindo de um lugar de minoria. Ou um lugar que foi historicamente marginalizado, né? Enfim, mas é tu conseguir espaço dentro desse debate público por ter vindo de lá. Mas eu tenho um amigo negro que... mas eu tenho um amigo gay que não sei... A gente tá falando de contexto histórico aqui, não de situações individuais, tá? E essa palavra contexto histórico é importante pra se entender isso. Foram várias relações que aconteceram ao longo do tempo pra gente chegar até aqui como sociedade hoje. Desde a cor da pele do cara, orientação sexual... Teve várias coisas que esses elementos foram marginalizados, sim, ao longo do tempo. Não dá pra falar que não, tá? Hoje não é marginalizado, hoje é... Isso é outra discussão, mas a gente tirar e esvaziar, o cara fala assim... Não existe preconceito contra gays e nem contra negros. E isso sim é tu esvaziar o contexto histórico, tá? E botar só na individualidade as coisas. E no momento que tu bota só na individualidade as coisas, o que tu faz quando tem, tipo assim, várias e várias pessoas que são preconceituosas contra gays, por exemplo, né? Cada indivíduo é preconceituoso. Tem uma coisa social nisso tudo que dá força pra isso. Eu vou deixar duas matérias linkadas aqui que vão ilustrar bem isso. Uma matéria é uma de um cara que é um empresário negro que não consegue emprego, e ele é super, tipo, altas habilidades aí no ramo de empresários e tal. E uma outra matéria é sobre pessoas que são gays que falando sobre os preconceitos que elas sofrem, tá? Então há sim essa coisa de tu é daquele lugar, tu sofre, ou enfim, tu sabe gente que sofre sobre. Daí começa aqueles outros... mas eu tenho um amigo meu que é negro e o pai dele é rico. Por quê? Não adianta mostrar, não, beleza, que bom pro cara, que bom que ele é rico, a maior parte dos negros são pobres, a gente tem que estudar o fenômeno do porquê disso, tá? E daí pode ter várias explicações, o fenômeno é esse, a maior parte são pobres. Senão, se a gente ficar pegando argumentos individuais, eu tenho a melhor carta no mundo, que é a carta Milton Santos, né? Negro, pobre, nordestino e tipo um dos maiores intelectuais que o Brasil teve. É carta Milton Santos, pronto. Acabou a discussão. Então a gente tem que buscar entender o que levam esses fenômenos a acontecer. Esse recorte é bem importante ser feito. Então a gente pode falar sim que existe racismo no Brasil, talvez não de forma objetiva, né? Tipo, tu é negro, eu não gosto porque tu é negro, né? Mas existe também. Também existe, mas não, eu acho que esse é menor aqui no Brasil, tá? Mais menor. Não, eu ia falar mais incomum. Acho que esse é mais incomum aqui no Brasil em relação, por exemplo, aos Estados Unidos e tal, mas existe. Mas eu não sou racista. Pô, que bom, fico feliz por ti, continua não sendo, espalha pros amiguinhos, né? Porque sempre tem um cara, mas o assunto não é sobre ti, nem ele é individual, tá? Mas tem que ter alguns consensos pra falar sobre isso. Bom, então há racismo no Brasil, há preconceito contra a galera LGBT.
As causas disso e as reclamações que fazem sobre eles é que tem que ser analisadas, mas não tirar o elemento que sim há esse tipo de coisa. Então, voltando para a ideia do lugar de fala, ele traz uma coisa chamada vivência, que acaba sendo uma coisa importante dentro desses movimentos que se organizam, porque eles conseguem trazer a famosa desconstrução. É daí que vem a lógica de desconstruir, né? Não, a gente aqui, juntos, unidos, a gente tenta desconstruir alguns estereótipos que se colocam e tal. Só que ele traz ao mesmo tempo uma coisa que me incomoda. Isso é uma opinião bem pessoa, que me incomoda. Que é justamente a seguinte lógica. Bom, só fala quem tem vivência. Logo, quem não tem vivência não tem lugar de fala para falar, tá? A gente vai chamar isso de pautas identitárias. Movimento negro, movimento gay, tá? São pautas identitárias. Então, se tu não é negro, não é gay, tu não poderia falar nesses lugares de fala. Então, né, as pautas identitárias se organizam junto da sociedade civil e elas acabam tensionando para buscar uma série de direitos, enfim, ou questionamentos. Isso tudo faz parte do âmbito democrático. Só que isso vai trazer alguns problemas. Primeiro é a produção de conteúdo científico. O cara é branco, o cara é europeu, então logo o cara não tem lugar de fala para vir falar daqui da gente. Veja que eu não estou falando de racismo reverso, tá? Que eu acho uma coisa bem tosca essa palavra. Eu não estou falando disso. Estou falando dessa negação de quem não tem lugar de fala. A ideia de linchamento social, que a sociedade ainda não está bem resolvida com esse tipo de coisa, tá? Porque alguns movimentos identitários acabam individualizando certos comportamentos e acham que atacando a individualidade desse comportamento é que tu vai levar a sua desconstrução zona. Ou alguém já esqueceu do caso do turbante, da apropriação cultural, onde teve pessoas que foram, tire o turbante, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu não tá mudando o corpo social daquilo quando tu pede para um indivíduo não fazer determinada prática. Daí teria que pesquisar até que ponto esses linchamentos sociais eles são efetivos. Eu tendo a crer que a maior parte dos linchamentos sociais eles são efetivos no sentido que estavam denunciando realmente alguém que estava cometendo algo errado. Mas é óbvio que ao mesmo tempo, a maior parte não é toda. Então vai ter gente sim que foi acusada de forma injusta. E como é que se resolve esse tipo de coisa? Tu sendo muito favorável a essas pautas identitárias, ficar individualizando comportamentos, é sim trazer um tensionamento na sociedade, gerar mais ódio, etc, etc, etc. Ah, mas o que a gente tem que fazer então? Talvez ser um pouco mais pedagógico, né? Então eu sei que tem uma série de canais que falam sobre isso, então se vocês souberem canais legais, coloquem aqui embaixo, tal, botem o link. Só que muitas vezes esses movimentos acabam não sendo pedagógicos, não aceitando críticas, porque tu não vem de lá, então tu não vivenciou, então tu não consegue criticar, então acaba ficando um movimento que é eles falando dentro da bolha social deles, outro grupo falando dentro da bolha social deles, e tu nunca acha pontos de intersecção nisso aí. Por isso que tu acaba tendo figuras como o Holiday, que acaba incomodando tantos movimentos identitários, porque o cara é negro, o cara é gay, ou tu tem um gay que apoia abertamente Jair Bolsonaro, ele também acaba incomodando essas pautas identitárias, porque tu acaba individualizando as coisas. No momento que tu individualiza essas pessoas, elas surgem e causam um estranhamento, com razão, né, porque... Ah não, como assim? Ele não tá defendendo meu grupinho aqui, se o cara é negro, não sei o quê. Então acho que aí chega o limite das pautas identitárias, achar que o que teu grupo acha o que é certo, e quando acontece isso fica... Porque tu leva só em conta o que teu grupo acha, tu não vai ter esse processo de exposição de contraditório com outros grupos, e daí fica esse bunda-lelê na internet que a gente vê. Claro, eu não vou entrar no mérito aqui das reivindicações das pautas identitárias, porque basicamente eu tento concordar com tudo que diz respeito a direito civil, né? Direito igual para eu tento concordar com tudo, não tem muito que possa... Eu não questiono várias dessas coisas, tá? Eu acho que o que incomoda mais esses grupos não é nem, assim, pesquisas, estudos, que a gente fala, um cara branco europeu não vai poder, né, se manifestar. Eu acho que o que incomoda, e com toda razão, é quando vai uma pessoa que não tem vivência e vai querer cagar regra, sabe? E vai querer achar que sabe mais do assunto e vai querer achar que tem mais propriedade pra falar. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda. Então, daí tu acha que teu grupo tá certo. Tu não aceita críticas vindo de fora do teu grupo e quer ficar falando pro teu grupo, pronto, o problema tá resolvido. É só continuar falando pro teu grupo, não tem problema nenhum, na verdade. Eu já fico vendo um monte de gente que talvez venha falar assim... não pode falar porque tu não... E eu posso falar sim, cara, e vou contar um segredo. Da democracia liberal é a sociedade civil organizada e a livre expressão é o que faz construir determinadas pautas, tá? Daí tem aquele vídeo famoso do Neil deGrasse Tyson que ele fala como foi difícil ser cientista sendo negro, e eu tendo a concordar muito com aquele vídeo, porque realmente é bastante difícil. Tem uma frase clássica do Milton Santos onde ele fala, se é difícil ser negro intelectual no Brasil, perguntam pra ele fala, é difícil ser negro, porque quando não tá em evidência tu ser negro é simplesmente ser escanteado, e é difícil ser intelectual porque as pessoas não estão acostumadas
ouvir. Então tem isso, o construto para chegar até lá, eu entendo os contextos. Agora, chegando lá, não pode favoritar um em vez de favoritar outro lá, tá? Então, por exemplo, falar sobre a história da África, só que aquela faculdade, dentro daquele contexto, só tem um cara branco pra falar e o cara é super gabaritado pra falar. Vai falar. O que vai fazer? O cara vai falar, paciência. Tá, mas é que história da África, não, eu acho que não é uma pauta que se aplique nisso. Eu acho que isso incomoda as pessoas, por exemplo, os negros, quando alguém vai falar, sei lá, de cultura negra, por exemplo. Religiões afro no Brasil. E isso eu acho que é uma coisa que vai incomodar mais. Se o cara das religiões afro do Brasil é um cara super gabaritado para falar sobre aquilo e não tem nenhum negro que fale tão bem. É impossível que não tenha nenhum negro gabaritado para falar sobre isso. Beleza. Se tiver, eu sou dessa teoria. Se tem, chama. Agora, nesse mesmo, vamos pôr uma cidade, não, pra falar sobre religiões afro só tem esse cara que é branco. Vai fazer o quê? Essas provocações são importantes, tá? Porque eu não quero aqui parecer o cara que não, nossa, ele não compactua com a luta da parte da sociedade civil organizada. Eu costumo ouvir todos os movimentos sociais, toda a sociedade civil organizada e procuro ver as pautas que eu acredito que sejam pautas em comum. Como essa acaba sendo uma pauta em comum, eu acho que esse é o grande problema. É uma pauta em comum no sentido de, tipo, eu tenho empatia para tal pauta. Então eu acho que é uma pauta de um debate público. A gente não pode excluir as pessoas do debate público. Entendo as pessoas, não, a gente vai fazer aqui uma palestra só das minas. Isso eu entendo, isso eu concordo, porque tipo, é um critério. Mas é que o que incomoda esses grupos é justamente o fato de isso não acontecer. Às vezes tu ter uma pessoa negra super gabaritada pra falar sobre tal assunto e uma outra branca e mesmo que elas estejam assim, no mesmo nível, normalmente eu vou escolher a pessoa branca, porque por uma causa, né, sei lá, por causa do racismo, uma coisa introjetada. E eu acho que é isso que incomoda, entendeu? Porque normalmente tiram o protagonismo do negro em favor de um branco. E isso é o tipo de coisa que incomoda. Eu acho que quando essas coisas acontecem, nós que somos brancos, o que a gente pode fazer, e isso já tá bem claro, eu acho, é ficar quieto e escutar, entendeu? A gente não pode fazer mais nada. Não sei se eu não acredito nisso quando se trata de conhecimento. Tô fazendo um recorte bem específico. Tá, não, ok. Bem específico, um recorte de conhecimento. Né? Eu não fico ridicularizando a luta, não fico falando nada disso, tipo, até porque quem faz esse tipo de coisa e usa aquele termo muito famoso chamado essa galera politicamente correta, que é um termo importado dos Estados Unidos lá dos anos 80, pra tu ver como a gente tá atrasadíssimo na discussão, assim. Eu acho que quem faz isso, que tipo ridiculariza, acha tudo mimimi, o que vem dessas pautas, etc, 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 eu acho que quem faz isso, em último caso, está negando a democracia. Porque tá querendo, tipo, justamente negar que aquelas pessoas se organizem para tal. Eu não estou fazendo isso. Estou propondo outra crítica. Agora, não dá pra ficar só escutando de pautas identitárias, quando tu vai propor uma discussão, ficar só no famigerado ad hominem e ficar... não, mas isso é porque tu é branco, tu é cis e tu é hétero. Não constrói nenhum tipo de discussão isso, tá? Esse tipo de discussão me interessa porque eu tenho empatia para essas pautas, assim. Não significa que eu concorde com todas, tá? Mas no sentido de ter empatia. Isso é básico pra querer direitos pra todos, sem exceção, e ao mesmo tempo reconhecer a importância desses movimentos. Porque esses movimentos às vezes ajudam a sinalizar várias coisas na sociedade. Geralmente, historicamente, quem sinaliza problemas na sociedade são movimentos civis organizados, né? Não é um indivíduo só. Só que no momento que tu quer que a tua pauta saia da tua bolha, tu vai ter que aceitar que se sair da tua bolha, ela vai pro debate público. E daí todo mundo vai falar coisa que tu não vai gostar, vai falar coisa errada, vai falar coisa certa. E é isso que vai construindo a democracia, tá? Então, gurizada, era isso. Gostaria de saber a opinião de vocês aqui. Porque a proposta aqui é, na verdade, propor soluções desse vídeo, sim, sei lá, para um país melhor e principalmente propor soluções no sentido que, quem sabe, a gente consiga aprender. Não dá pra ficar, e eu acho que esse é o ponto principal, a ciência ela ainda tem que ser o parâmetro final de tudo, né? E eu acho que é isso que acontece, muitas vezes ela não acaba sendo o parâmetro final e acaba sendo só uma coisa de vivência e desejo que é super importante, mas ela não é o parâmetro final pra tudo. Tá? Então era isso, gurizada, escreve aqui a tua opinião. Se tu gostou do vídeo, dá um like. Se tu não gostou, dá um dislike. Eu acho que esse vai ser o vídeo mais polêmico do canal até agora. Não, é impossível. Os vídeos do Bolsonaro é e o imposto. Mais polêmico que imposto. Mas eu acredito que esse vídeo aqui vai ser o vídeo que vai ter os melhores comentários mais bem estruturados, assim. Isso eu acho mesmo. Porque geralmente esse texto a gente consegue expressar melhor. Então é isso, a proposta aqui é aprender, tá? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!